Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. A minha Bíblia já está aberta na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Capítulo 4, eu leio os versos 4 e 5. Na minha Bíblia está escrito assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Comecei com você ontem uma reflexão com o tema resgatados. Estamos pensando no mais extraordinário resgate de todos os tempos. E você me dirá, por que esse resgate tornou-se necessário? Porque, de acordo com a Bíblia, nós nos tornamos pecadores. O pecado separa de Deus, torna o ser humano escravo do inimigo e o condena à morte. Essa é a razão porque a Bíblia diz que, na plenitude do tempo, ou no tempo certo, no tempo preciso, exato, conforme as profecias bíblicas indicavam, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, cumprindo a promessa que o Senhor havia feito aos nossos primeiros pais no Jardim do Éden, logo após o pecado, quando Deus disse que um descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, e ouça, nascido sob a lei, quer dizer, condenado pela lei, debaixo da lei, porque nasceu como um pecador, mas ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Aqui mesmo na carta aos Gálatas, agora no capítulo 3, verso 13, está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, ou da condenação da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Jesus nos resgatou da condenação ou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição, ou fazendo-se Ele próprio condenado em nosso lugar. Como Jesus poderia nos resgatar da condenação da lei, se ele nasceu como um pecador? A questão é, Jesus nasceu como um pecador, como um condenado, mas ele não viveu como um pecador, como um condenado. Cristo tinha consciência de sua missão. Ele disse que veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sua missão foi desafiadora. Nasceu como um pecador, viveu entre pecadores, mas não podia viver como vivem os pecadores. Ele teria que viver em total santidade, em plena harmonia com a santa lei de Deus, porque se ele pecasse, ele também seria condenado pela lei. Aquilo que o diabo fez com Adão e Eva e com toda a humanidade, ele também teve a ousadia de fazer com Jesus. Tentar o Filho de Deus, levá-lo ao pecado, mas, permita-me, como se diz popularmente, o diabo quebrou a cara. Ele foi vencido. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, está escrito
que o Senhor foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, porém sem pecado. Diante de tanta pressão, Jesus chegou a considerar a possibilidade de desistir da sua missão. Enquanto ele orava, poucas horas antes de enfrentar a tortura da cruz, o Mestre disse ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. No entanto, o silêncio do Pai dizia: não há outro qualificado para fazer isso. Nenhum outro pode resgatar a humanidade além de você. Não existe outra forma de resgatar o ser humano senão por meio do seu sacrifício. Sendo assim, o Mestre seguiu para a cruz. E veja que mesmo quando agonizava na cruz, o diabo ainda tentou por meio de pessoas que o provocaram e diziam: se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Finalmente, o Senhor Jesus Cristo proferiu o maior grito de vitória de todos os tempos, quando ele bradou: está consumado. Está consumado é a expressão grega tetelestai, que significa o resgate está efetuado, o preço está pago, o assunto está resolvido, definido. Tetelestai, está consumado, o resgate está pago, e em seguida nosso Senhor Jesus Cristo morreu. Então o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembre-se disso. Aquele que não conheceu o pecado, ainda que tenha sido tentado em todas as coisas à nossa semelhança, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo fazia uma troca. Ele, como representante da humanidade, recebia os nossos pecados, tornava-se pecado por nós, e então enfrentava nosso castigo, o castigo de morte, para passar a nós o direito que como homem ele conquistou, porque nunca pecou, o direito de vida. Por isso, quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você passa da morte para a vida. Receba-o. E declare isso diante de Deus e dos homens, que Jesus é o seu Senhor, seu bendito Salvador. Já andei pelo vale escuro, já trilhei por caminho inseguro, já perdi nesse jogo da vida e também me feri nos tropeços do mal, mas eu sei que nas dificuldades, enfrentando o poder da maldade, se eu pedir e clamar por socorro, o auxílio virá lá do alto. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Quero ser cada dia mais forte. Quero ter sempre um rumo, um norte. Depender da ajuda divina vai ser meu ideal, minha meta final. Eu escolho
caminho da vida e decido viver pela graça. Peço a Deus que me torne um servo, instrumento de paz neste mundo. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado, perdoado. A cruz é o retrato do preço que foi pago pra me resgatar. Sou indigno, eu sei, não mereço. Ele um dia tomou meu lugar. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Senhor, como é bom pensar, conhecer e saber que na plenitude do tempo o Senhor Jesus Cristo veio, tornou-se verdadeiramente homem, enfrentou o desafio de viver vida de santidade plena, de perfeita harmonia com a Tua lei, e Ele venceu. E na cruz recebeu o nosso castigo, morreu em nosso lugar, para que por meio do seu sacrifício nós tenhamos o direito de vida eterna. Ao Senhor Jesus Cristo, a Deus nosso Pai e ao Santo Espírito, glórias, louvores e aleluias, hoje e por toda a eternidade, porque nós fomos resgatados para a vida eterna. Nós oramos, Senhor, em gratidão e louvor, no nome santo de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.